Olá, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus nos abençoe com a graça e com a sua misericórdia. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso, e conforme diz o profeta Jeremias, eu gosto muito de citar esse texto, porque é a realidade. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, novas são a cada manhã. Então Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou e não mudará. Diz a palavra que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ensina em suas palavras: se me ama, guardarás os meus mandamentos. Então o cristão, ele tem que entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, porque nós sabemos que Deus, Ele é aquele que tem poder para se aproximar de nós mais e mais. Mas o que nos afasta do Senhor é o pecado. Felizmente, a natureza do pecado, ela adentrou no mundo e passou para toda a humanidade através do homem chamado Adão. Mas a Bíblia diz também: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Deus. A graça do Senhor é um favor imerecido. Não merecíamos o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, mas Ele fez aquele sacrifício por nós, por amor a cada pessoa existente nesse mundo, porque Jesus ensina que Ele é poderoso em todo sentido através da palavra. Diz a mensagem do Senhor, através dele, Ele falou o seguinte: olha, sem mim nada podeis fazer. A vara por si só, ela não produz nada. Nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele é o bom pastor. E aqui em João capítulo de número 16, versículo 8, a Bíblia diz assim: quando Ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e também do julgamento, conforme diz a palavra. Quando Ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Quando nós pecamos, nós entristecemos o poder do Senhor. Quando nós pecamos contra Ele, nós entristecemos também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de cada um de nós. E você sabe que ao pecarmos contra o Senhor, Deus, Ele é fiel e misericordioso, sempre nos dá um alerta. Quando você lê na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim: cabe você dominar, cabe você vencer. Vencer o quê? O pecado, a natureza humana. Porque na realidade sempre vai existir essa contenda, essa discórdia, esse atrito entre a natureza humana e a espiritual. A vida espiritual existe, só que a maioria das pessoas ignora a existência do mundo espiritual. Ora, diz a palavra que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se decidem espiritualmente, que é a palavra de Deus. A gente não entende por quê? Porque a gente não tem ainda a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, a pedir a Deus a misericórdia, a se envolver mais e mais com a presença do Senhor, quando o Espírito Santo, ele toma posse da nossa vida, aí você vai entender que você vai ter o resultado daquilo que o Senhor falou. Quando Ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do seu pecado. Quer dizer que a partir do momento que o Espírito Santo, ele habita na vida de cada pessoa, na vida de cada um de nós, a gente começa a entender qual é a vontade do Senhor. A gente começa a entender que o Espírito Santo, ele começa a nos ensinar. Ele nos leva a entender a verdade, lembrar das coisas que aprendemos através da palavra de Deus, da existência real que existe nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí você vai entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, a gente pode estar desagradando a muitos, porque muitas das vezes as pessoas não vão estar na mesma visão, no mesmo sentido de comportamento. O que é santo para você pode não ser santo para o outro. O que é realmente errado para você pode não ser errado para o outro. Porém, o ponto de vista não deve ser o nosso ponto de vista, mas do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador.
porque a Bíblia diz que a partir do momento que o homem pecou contra Deus, o pecado entrou no mundo e passou para toda a humanidade. Mas a Bíblia também ensina, quando você se sentir culpado por algo e não ter certeza do que fizeram, quando isso acontecer, devemos orar ao Senhor, pedir a Deus perdão, para que também Ele mostre os nossos pecados, para a gente lidar e vencer o pecado. Porém, diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará. Quando você confessa o pecado e deixa, você vai entender que nós alcançamos a misericórdia, porque Deus é rico, Deus ele é poderoso em perdoar. Então olha o que a Bíblia diz,